Puridata básico. Vou abrir aqui e a gente vai começar do zero a dar uma olhadinha nos elementos fundamentais da programação em Puridata. Seguinte, galera, na verdade o Puridata ele vem disponível em duas versões, o que a gente chama de PD Vanilla, que é só a parte de áudio, essa parte básica do PD que foi criada pelo Miller Puckett, que só faz processamento de áudio, e depois tem as bibliotecas externas, como eu já falei anteriormente, que foram adicionadas posteriormente no PD, mas que nesse pacote que a gente pediu para você instalar, que chama PD Extended, é um pacote justamente que vem com diversas dessas bibliotecas já pré-configuradas, pré-instaladas. Então a gente já tem a biblioteca gráfica, já tem uma série de coisas que a gente que vão ser úteis pra gente. Então vocês podem ver que o nome dele aqui é PD Extended. Quando vocês abrem então o Puridata, a primeira coisa que aparece é essa janela. Essa janela a gente chama de terminal. No terminal a gente recebe informações sobre a própria programação ou tem como ter algum tipo de retorno, de feedback em algumas funções que a gente vai ver em breve. Mas o PD propriamente dito, onde você trabalha, são umas janelas que você consegue clicando em Arquivo Novo. Eu estou utilizando o Mac aqui, mas o Puridata é mais ou menos o mesmo, às vezes muda um pouquinho de posição as coisas, mas ele é basicamente o mesmo tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para o Macintosh. Então a gente consegue conversar direto sem muitos problemas. Então, Arquivo Novo. Quando você cria um arquivo novo do Puridata, ele justamente lhe dá essa folha aí, essa tela em branco, que a princípio é bastante assustadora, né? Você está trabalhando com um programa de áudio e o programa de áudio não tem sequer um botão para você ouvir um bip qualquer. Então, ele lhe dá essa tela em branco e você vai programar, então, dizer para ele o que o Puridata vai fazer. Se vocês querem saber se o áudio do Puridata está funcionando, tem um recurso já pronto aqui, que é nessa barra aqui, você vê em mídia, aqui em cima, testar áudio e MIDI. Claro, tem configurações de áudio que você vem aqui, clica e vê se está habilitado a entrada, dispositivos de entrada, dispositivo de saída. Aqui tem uns outros detalhes que a gente fala mais adiante, mas principalmente aqui, ó, eu estou usando uma placa de som externa, que é essa pretinha aqui, ó, para sair o meu áudio. Então aqui eu marco como dispositivo de entrada e saída a minha placa de som. Se eu tivesse sem isso aqui, aqui em cima teria built-in microphone, que é o microfone que vem no próprio laptop, e aqui built-in speakers ou coisa do tipo, que são as caixinhas do próprio computador. Então se isso está determinado ali, microfone interno, caixinhas, teoricamente só a configuração de áudio está realizada. Então você dá um OK. Para testar se está tudo ok, se você tem barulho de fato acontecendo, você vem em mídia, testar áudio e MIDI. Isso aqui, de certa forma, é o protótipo do Puridata, porque o Puridata tem justamente essa linguagem de caixinhas, de coisas, de elementos que você utiliza, que você manipula, controla e conecta umas coisas às outras com cabos. Essa abordagem visual do Puridata aqui, por exemplo, de caixinhas conectadas por cabos a outros elementos, é baseada na estrutura do áudio analógico da música eletrônica pré-computação, que é a música com sintetizadores, com cabos de áudio propriamente dito, principalmente sintetizadores analógicos. O Puridata, como eu falei para vocês, foi criado inicialmente para processar áudio, então ele tem essa abordagem visual que se assemelha ao trabalho com áudio com sintetizadores analógicos, no qual você tinha módulos, como essa placa de som aqui, ou como essa mesa de som, como a placa de som, e você conecta as coisas justamente via cabos, estabelecendo uma ordem de fluxo entre a informação sonora e entre a informação computacional como um todo. Aqui em teste MIDI, testar áudio e MIDI, você tem aqui, ó, test tones, tons para testar. Aqui, estando desligado, está em 0 decibéis, você não ouve nada. Se você botar em 80 decibéis, teoricamente você vai ouvir esse barulho, que é uma onda senoidal pura sendo gerada. Isso que a gente está escutando já é um sintetizador de áudio, só que é um sintetizador extremamente simples, que só está gerando uma onda a 440 Hz, que é um Lá. Então ele está gerando um Lá, que é o Lá de afinação de instrumentos, tudo mais, você pode usar para afinar seus instrumentos, mas nesse caso é... E aqui você tem ou tom ou o noise, white noise, também para testar o seu áudio. Então aqui você consegue só clicando nessas caixinhas ver se está tudo funcionando no plano do áudio.
Aqui depois tem algumas coisas relativas a MIDI, mas como a gente vai falar mais de MIDI no módulo de interfaces, principalmente, para poder concentrar na produção dos programas de áudio agora, então a gente deixa isso para depois um pouco. Então beleza, vou fechar aqui, não vou salvar, e vamos lá, para os elementos básicos então. Como eu estava falando para vocês, a gente vai trabalhar o tempo inteiro então com caixas conectadas por cabos. Essas caixas, os elementos de programação, você adiciona eles aqui na sua tela no menu Inserir. Clicando no menu Inserir, você tem todos os elementos, basicamente todos os elementos que você pode adicionar, os tipos de elemento que você pode adicionar na sua programação. O principal desses elementos é esse aqui. Na verdade, eu vou explicar para vocês, tentar simplificar um pouco as coisas, no seguinte sentido. A primeira coisa que vocês precisam entender é que o elemento principal são os objetos, que também tem um atalho. Vocês podem ver que aqui do lado ó, tem atalhos. Aqui no meu caso é Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3 nos PCs. No Mac é Command 1, Command 2, Command 3, para quem porventura tem um Macintosh. Então a gente vai inserir aqui o primeiro objeto. Quando você clica em inserir objeto, aparece essa flechinha, que é o cursor do mouse, com uma caixinha grudada nela. Ó. Ela ainda está solta na tela. Essa caixinha, quando você escolheu a posição dela, você clica, aí ela gruda no lugar que você especificou. Com ela grudada ali, você vê que tem o cursor ativo dentro da caixinha para você indicar alguma coisa, escrever alguma coisa. Então eu vou escrever aqui um primeiro objeto chamado print. Peraí, deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui pra gente enxergar melhor as coisas. Aí. Primeira caixinha, print. Essa caixinha, justamente para vocês entenderem no seguinte sentido, objetos, que são essas caixas completamente quadradinhas aqui, que tem entradas e muitas vezes tem saídas e tem um nome específico, essas caixas são o que em linguagens de programação em geral a gente chama de função. É onde são executadas de fato as tarefas, são os operadores, enfim, é como se fosse a máquina de lavar roupa, que você vai depois alimentar com água, com roupa, com alguma coisa, ela vai sair alguma coisa para você, então ela é a máquina em si que faz as operações. Então são as caixinhas que realizam as funções que são alimentadas de alguma maneira por esse outro elemento aqui, galera, que são as mensagens. Então, temos dois universos, duas coisas principais no Puridata. Eu vou definir isso melhor para vocês. A gente tem objetos e mensagens. Como eu estava utilizando a metáfora da máquina de lavar aqui, os objetos são as máquinas, né? Por exemplo, a máquina de lavar, a máquina de fazer pão, qualquer coisa. As mensagens são as coisas que você manda para essas máquinas para elas entenderem o que elas fazem e depois lhe devolverem algum resultado específico. Então é a roupa que você coloca lá, é a água, é o sabão em pó que você coloca. São as mensagens. Então na base é isso que nós temos no PD. Acabamos de colocar ali um objeto, é o primeiro objeto que a gente já vai ver para que ele funciona. E agora eu vou inserir aqui uma mensagem que o atalho é Ctrl 2, ou então vai no menu inserir mensagens. Reparem que a mensagem já tem um formato diferente visualmente do que os objetos. Eu escrevi dentro dessa caixinha aqui, ó, curso TLCA. Percebam que ela tem um formato visual diferente dos objetos. Os objetos são sempre quadrados, inteiramente quadrados. Isso é o que identifica objetos, funções básicas. As mensagens têm esse formato com esse recortezinho específico aqui no canto. Então a gente vai ver mensagens várias vezes. Não se preocupem muito com isso, porque a gente vai se familiarizando progressivamente. À medida que a gente vai vendo essas coisas, a gente vai se familiarizando com a forma, com como a gente utiliza elas. Veremos o resultado disso aqui que eu fiz antes de eu dar qualquer outra explicação. Ó, primeira coisa, a gente vê que aqui as mensagens, essa mensagem, por exemplo, tem entradas aqui em cima e saídas aqui embaixo. E o objeto print só tem uma entrada aqui em cima. Outros objetos vão ter saídas também. Então tem isso, são caixinhas blocos que você conecta pelas entradas e saídas. As entradas e saídas você conecta da seguinte maneira. Você vem aqui numa saída, por exemplo, você vê que quando você bota o mouse, o cursor do mouse em cima de uma saída da qual você pode puxar um cabo, conectar, ela vira esse círculo, no caso do Linux é um círculo vermelho e tal, tem umas pequenas diferenças, mas ele dá uma indicação visual. Aí você clica e arrasta e você vê que um cabo é gerado e você pode levar ele até outro objeto, algum objeto que aceite essa conexão. Por exemplo, aqui se eu tentar ligar
na própria mensagem, ó, ele não deixa eu ligar, nem que eu queira, ele não me deixa cometer esse erro, ele previne que a gente cometa esse erro. Algum objeto que receba essa conexão, aqui, por exemplo, o objeto print. Então, beleza, quando eu chego ali, ele aceita, eu largo, ele cria a conexão. Vejamos para que é isso aqui que eu criei. Isso é o que a gente chama esse programa. Esse é o primeiro programa em Puridata que vocês podem fazer, que todo mundo pode fazer, que normalmente a gente começa fazendo. Aliás, a gente começa fazendo esse tipo de programa em todas as linguagens de programação quando a gente está aprendendo, que chama Hello World, Olá Mundo. Eu não escrevi Hello World na mensagem, escrevi curso TLCA, mas a instrução é essa, justamente para a gente ver algum resultado funcional do programa. As mensagens funcionam como botões. A gente define um conteúdo para a mensagem, por exemplo, curso TLCA é o conteúdo dessa mensagem aqui. Se eu clicar nela, ela funciona como um botão. E um botão que manda aqui pela saída dela justamente o conteúdo que tem dentro dessa mensagem. Vocês vão ver da seguinte maneira. O objeto print é uma impressora virtual que funciona só para dentro do Puridata. Para você escrever coisas, ter resultados, ver, ter feedback, retorno aqui na tela do terminal a respeito da sua programação. Então o objeto print lhe permite escrever coisas, imprimir coisas no terminal do Puridata, para debugar, para uma série de coisas que a gente vai ver. Se eu clicar então na mensagem curso TLCA, vocês reparam que no terminal, cada vez que eu clico, ele imprime lá justamente o conteúdo da mensagem. Isso significa o quê? Que dessa saída aqui, como eu falei para vocês, da mensagem, está saindo esse conteúdo específico que eu determinei dentro dela. Então ela funciona como um botão, a mensagem você pode clicar nela e ela manda o conteúdo dela para o objeto no qual ela está conectada. Nesse caso aqui o print então recebe mensagens, eu vou colocar uma outra mensagem aqui. Agora no início, bem agora no início, eu ainda vou usar o menu inserir mensagem, inserir objeto, para vocês se familiarizarem, mas logo eu vou estar utilizando só os atalhos, então as coisas vão meio que aparecer aqui na tela, mas é porque eu estou usando os atalhos que favorecem muito a agilidade da programação. Vocês também vão se familiarizar com a utilização dos atalhos. Ctrl 1 para objeto, Ctrl 2 para mensagem e depois a gente fala dos outros atalhos. Só para não dizer que a gente não fez um Hello World, vou colocar aqui Olá Mundo e vou ligar também no print. Dessa forma a gente tem agora duas mensagens que a gente pode imprimir, Olá Mundo ou curso TLCA. Cada uma delas então ela é uma mensagem, funciona como um botão que tem um conteúdo e ela envia esse conteúdo para o próximo objeto. Outros elementos, galera. Então já vimos duas coisas importantíssimas, mensagens e objetos. Na verdade é a base de tudo no Puridata, são mensagens e objetos. Essa caixa aqui que tem um 0 por pré-definição, que é número, a gente chama de caixa de números. A gente vai se referir à caixa de números o tempo todo. Ah, bota uma caixa de números, bote uma caixa de números para conectar isso aqui, não sei o quê. Vai ser muito utilizado isso aqui. E o formato dele também é diferenciado porque ele tem só esse cantinho aqui de cima recortado, é diferente das mensagens e é diferente dos objetos. Caixa de números é uma maneira de você gerar mensagens, de novo. Vou ligar também esse número aqui no print. Vou botar o print aqui embaixo, vou ligar esses elementos aqui. Isso aqui que a gente está criando, a palavra que a gente utiliza para se referir a esses programas, a essas janelas com alguns elementos que a gente criou, é PATCH, P-A-T-C-H. Então a gente vai falar infinitas vezes a palavra PATCH, se referindo a justamente um programa, um microprograma ou um macroprograma feito em Puridata. São todos patches. Isso que eu estou fazendo aqui agora é um patch. Então eu vou construir, botar alguns elementos nesse patch e depois eu documento esse patch. E posteriormente, inclusive, a gente passa esse patch para vocês podem ou refazer, ou a gente também bota no blog para vocês poderem baixar os patches mais complexos que a gente, porventura, venha a fazer aqui na aula. Beleza, então duas coisas. Objetos que estão aqui embaixo, mensagens estão aqui, caixa de números aqui. A caixa de números nada mais é que mensagens também, só que ele lhe permite entrar mensagens numéricas de uma maneira mais simples e interativa também. Interativa no seguinte sentido, a mensagem, uma vez que você escreve o conteúdo dela e pronto, clicou aqui fora, ela cria e ela vai ter esse conteúdo fixo, estável, que está sempre ali. Essa mensagem aqui é sempre curso TLCA, a não ser que eu edite e mude o conteúdo dela. As caixas de números permitem vocês interagirem com a caixa de número da seguinte forma. Se você clica na caixa de número e arrasta para cima ou para baixo, você navega nos números, então, chegando ao numeral que você quer.
Vocês veem que como a gente está conectado, a caixa numérica está conectada lá no print, lá embaixo, tudo que eu entro aqui de número, cada vez que eu mexo o mouse uma casa decimal, ele manda justamente como se fosse uma mensagem lá para o print, da mesma forma que as mensagens. Então, se eu criar uma mensagem igual essa aqui, numérica, escrito 100, conectar aqui e der um clique nela, vocês vão ver 100 lá no print. Da mesma maneira, se eu clicar, as duas maneiras de edição da caixa numérica, ou você clica e arrasta, ou você pode clicar na caixa de número, escrever o número e apertar Enter. Então, vocês vão ver que aparece também o 100 lá, exatamente igual à mensagem nesse outro formato. Então, caixa de número e mensagens, na funcionalidade da coisa, são a mesma coisa, são mensagens. Não esqueçam nunca disso, a gente só tem 2 elementos no Puridata. Então, para facilitar o entendimento, para justamente vocês perceberem o quão é fácil a sintaxe do Puridata, a gente tem 2 coisas, objetos e mensagens. O que eu estou mostrando agora para vocês com a caixa de número, e vocês já vão ver a caixa de símbolos também, que é uma alternativa para caracteres não numéricos, é só maneiras visuais e interativas de você criar mensagens dinamicamente. Por exemplo, você cria uma mensagem numérica dinamicamente. Você vê que o resultado dela está sempre saindo à medida que eu interajo com a numeração ali, com a caixa de números. Então isso é mais dinâmico do que eu ter que vir aqui, editar o conteúdo dessa mensagem para outro número, clicar fora e apertar no 120, justamente para facilitar essa entrada, essa mudança de conteúdo que a gente tem a caixa de números. Da mesma maneira que a gente tem a caixa de números, a gente tem outro elemento aqui do menu inserir, a gente já viu o objeto, já viu mensagem, já viu os números, a caixa de símbolos, que é Ctrl 4 para criar. Vou colocar ela aqui do lado. A edição visual, vocês vão ver isso na prática em breve, do Puridata é muito simples, você pode selecionar as coisas e arrastar, depois que elas estão criadas, você muda a posição delas na tela, tanto de um elemento só, quanto de blocos de elementos. Então a gente vai dispondo as coisas na tela da maneira que a gente acha mais conveniente. Eu vou ligar a caixa de símbolo então aqui no print, da mesma maneira. E vocês vão ver que o que diferencia a caixa de símbolos da caixa de números é justamente que a caixa de símbolo é uma caixa para entrada dinâmica de mensagens não numéricas. Também numéricas, você pode escrever letras e números dentro dela e dar Enter, e você tem lá o resultado com letras e números. Se você escrever só números, ela funciona, só que na verdade ela converte esse número que você escreveu ali para um symbol, que é uma categoria de dados dentro do Puridata que se refere a expressões não numéricas. Então, números, floats, como a gente chama, vou usar essa expressão mais vezes depois e explico o que são, por que essa expressão float são números. Então, a gente tem números e símbolos. Símbolos podem ser números também, mas basicamente eles são caracteres não numéricos. Palavras, hífen, traços, underline, tudo que é não numérico, você alimenta com essas caixas de símbolos. Então vou escrever aqui, símbolo, por exemplo. Em outras linguagens de programação, símbolos no Puridata são strings, justamente. É a definição em outras linguagens de string, para quem por acaso tem algum conhecimento. Mesma coisa, se eu clico então na caixa de símbolos, escrevo alguma coisa, como eu escrevi aí símbolo, ele fica com essas reticências no final, que significa que eu ainda posso editar, e aí eu aperto Enter. Quando eu aperto Enter, justamente a caixa manda o conteúdo dela lá para o objeto print e acaba imprimindo lá símbolo editar, que foi o elemento que eu coloquei aqui. Inicialmente ela tem esse tamanho aqui, mas a gente pode editar clicando com o botão direito e clicando em propriedades. A gente tem condições de editar o tamanho dessas caixas, então não se preocupem com a dimensão, não coube toda a palavra, não sei o que, não tem problema, ele vai aceitar o comando e além disso você tem como editar graficamente para as coisas ficarem maiores, se adequarem à sua necessidade de trabalho. Pois bem, a última coisa que eu vou inserir aqui, do menu, vocês veem que tem 5 elementos principais aqui. Esses outros elementos aqui eu já mostro para vocês, são elementos gráficos para a gente interagir com os patches, com os programas. Mas os elementos funcionais da programação são basicamente esses 5 aqui que estão no menu inserir. O único que a gente não viu ainda é o Ctrl 5, que são os comentários. Comentários é uma coisa que existe também em todas as linguagens de programação, serve para você justamente escrever, fazer anotações no seu código, no seu programa, de maneira que essas anotações não interfiram no resultado funcional do programa. Então é uma maneira que a gente tem de passar instruções para as pessoas que vão usar
porventura, o nosso programa, para você mesmo lembrar o que você fez naquela programação, para fazer anotações sobre a funcionalidade do seu programa, então para fazer anotações. Essas anotações não interferem no resultado prático da funcionalidade do seu patch de Puridata. Então, comentários, você bota Ctrl 5 ou vai lá no menu inserir, aparece essa caixa que você pode editar. Eu vou usar essa caixa justamente para fazer algumas anotações sobre isso que eu falei para vocês, para isso ficar anotado dentro do próprio patch, dentro do próprio programa que a gente está criando. Eu não expliquei uma parada fundamental ainda para vocês. Já vou falar disso agora então, e o primeiro comentário que eu vou fazer aqui na documentação do patch é justamente esse. Puridata tem dois modos de funcionamento. O modo de edição, que é o modo que você bota elementos na tela, manipula os elementos, posiciona os elementos, configura as coisas, e o modo de execução, que é quando você pode de fato usar o programa. Então, quando você está no modo de edição, você não consegue ter o resultado prático de clicar nos botões, etc. Como é que você alterna entre um modo e outro? Você vem aqui no menu editar e você vê que lá embaixo a última opção é modo de edição. Ou está marcado o modo de edição, ou vocês veem que está marcado ou está desmarcado. Você entra e sai do modo de edição. O outro modo é o de execução, como a gente chama. Visualmente, você tem um retorno também para saber quando você está num modo ou no outro, que é justamente o cursor. Vocês reparem que o cursor no modo de... Peraí, deixa eu botar no modo de edição. O modo de edição, o cursor é uma mãozinha simpática, que nos diz justamente que a gente pode pegar as coisas, clicar, arrastar, manipular os elementos. Então, no modo de edição, a gente programa, cria o programa com a mãozinha. Então, vocês veem que eu posso vir aqui, selecionar, puxar, mudar o conteúdo desse comentário ou das mensagens, que são coisas que você só pode alterar no modo de edição. Mas eu não consigo, por exemplo, vir aqui na caixa de número, como eu fiz antes, clicar e arrastar. Se eu clicar e arrastar, ele vai arrastar o elemento gráfico, porque a gente está no modo de edição. Se eu alterar para o modo de execução, desmarcar aqui modo de edição, ou então utilizar o atalho Ctrl E, Command E, para quem está no Mac, que é muito mais rápido, ajuda na dinâmica, a gente vai usar muito esse atalho, o cursor vocês veem que muda para uma setinha preta. Então a seta é o modo de clicar nas coisas, de usar o programa, é um cursor normal que você usa para interagir com o programa. O modo de edição, o cursor é a mãozinha. Estando no modo de execução, aí sim eu consigo vir aqui, clicar nos meus elementos, editar, clicar nas mensagens. Então a gente está utilizando o programa no modo de execução quando tem esse cursor preto. Beleza. Então voltando agora, ó. Cursor preto, eu vou apertar Ctrl E, já muda para a mãozinha. Então a gente vai usar, eu vou usar infinitamente o atalho. Vocês têm que aprenderem o primeiro atalho mais importante para vocês aprenderem, além do Ctrl 1 e do Ctrl 2, que é para colocar objetos e mensagens, é o Ctrl E, que é justamente para você alternar entre os dois modos, porque você vai fazer isso o tempo inteiro. Você vai criar um objeto, vai botar uma mensagem lá e você quer testar isso. Ctrl E, clica, testa, Ctrl E, volta para a edição e assim por diante. Então a gente vai fazer isso o tempo todo, eu não vou mais me referir a esse procedimento de eu estar mudando para o modo de execução e de edição, porque senão eu não consigo falar o que a gente tem para falar. Mas vocês vão ver, se vocês quiserem um retorno visual, tem a mãozinha ou o cursor para identificar se eu estou no modo, em qual dos dois modos. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu coloquei esse elemento que é o comentário, que eu já expliquei que não interfere na programação propriamente dita, e eu vou, então no modo de edição, editar o conteúdo desse comentário. PD tem dois modos de funcionamento: edição, execução. Então, primeiro comentário que eu fiz aí, vou deixar lá em cima bem grande para vocês lembrarem disso que eu falei. PD tem dois modos de trabalho, edição e execução. Então, muitas vezes vocês vão enfrentar a dificuldade, não consigo criar a conexão, alterne o modo. Primeira coisa, lembre disso, você está no modo, provavelmente no modo errado. Uma vez lembrado isso, temos outro comentário que eu já utilizei aqui, o atalho Ctrl 5 para criar, vou posicionar ele aqui embaixo e vou falar do PD tem dois elementos básicos: objetos e mensagens. Então, eu anotei aí nesse programa
as duas principais coisas que a gente precisa saber agora nessa fase inicial do PD. Agora, galera, vou criar comentários aqui. Isso aqui são mensagens. Aqui são caixas de número. E aqui temos caixas de símbolos. E aqui embaixo nós temos o elemento primordial, fundamental, que são os objetos, que são as funções. Objetos realizam as funções principais. A edição também funciona se você seleciona alguns objetos e arrasta com a setinha, ou apertando Shift vai um pouco mais rápido. Também funciona essa edição pelas setas aqui do teclado. Então você tem como posicionar as coisas detalhadamente e tudo mais. Modificar com mais precisão a posição dos elementos aí na tela. Antes de eu apresentar o outro universo fundamental do PD, que vai ser a coisa mais importante desse módulo, que é o universo do áudio, por enquanto a gente está só com esses elementos básicos. Como eu expliquei, só tem duas coisas. Tem dois elementos básicos, objetos e mensagens. Essas aqui, tanto o número quanto símbolos, é uma maneira interativa de você entrar com esses dados. Já as mensagens são estáticas. Uma vez que você cria ela, configura o conteúdo dela, ela funciona como um botão que tem um conteúdo estaticamente definido que só serve para mandar aquele conteúdo. Então a gente bota aqui play, e aí só vai mandar play sempre. A não ser que você edite no modo de edição, aí ela passa a mandar outra coisa. A caixa de número você edita, como eu falei, de duas maneiras. Você clica e arrasta, ou você pode clicar, que nem o símbolo, escrever e dar Enter, que também sai lá o resultado. Além disso, se você quer um número decimal, ponto alguma coisa, você pode, deixa eu criar botar um 10 aqui, você pode clicar, se você segurar a tecla Shift do teclado e clicar e arrastar, você navega na casa decimal, repare. Então a gente tem os décimos, mais precisão numérica, aí você vem, clica, na verdade tem, você só não está vendo. A precisão numérica está ali, mas você não está vendo. Como é que você faz para ver? Você vem, clica com o botão direito em cima da caixa de número, vem em propriedades e aqui bota a largura. Quantos dígitos cabem dentro dessa caixa de número? Aqui, na verdade, eu estou navegando só em duas casas decimais, mas ele aceita, trabalha com números até uma certa medida, na verdade. Mas a gente normalmente não precisa de uma precisão numérica maior do que, por exemplo, 4 casas decimais depois do número. Então a gente pode trabalhar com números inteiros, que você clica normalmente e arrasta, ou você clica, segura Shift, clica e arrasta para criar variações mais precisas, para navegar com mais precisão entre os décimos. Além disso, depois a gente faz procedimentos matemáticos também com esse número, quando a gente precisa de definições maiores, mas vamos deixar isso para ver isso um pouco depois. Agora, vou colocar isso aqui um pouquinho mais para cima para caber aqui embaixo outra coisa. Pois bem, agora a gente vai entrar no outro universo do Puridata. O Puridata, além de dois modos de funcionamento, modo de edição e de execução, dois elementos básicos que são objetos e mensagens, tem outro par de coisas fundamentais para a gente compreender. Ele tem dois universos, digamos assim, duas esferas de processamento. Uma esfera, um universo de processamento que processa mensagens, que é isso tudo que eu coloquei aqui, isso tudo está no campo, no universo das mensagens, e tem outro universo de processamento de sinais de áudio, que é justamente onde a gente vai entrar na parte que nos interessa mais nesse módulo, que é o processamento do áudio. Os objetos que processam áudio são um pouco diferentes dos objetos que processam mensagens. Então, por enquanto, a gente viu tudo isso que a gente viu aí são objetos que processam mensagens, está nesse plano, no universo das mensagens. Agora, aqui embaixo, deixa eu só criar um comentário aqui, com uma linha aqui para separar justamente esses dois universos que a gente vai estar trabalhando. Então, acima dessa linha a gente está no universo, deixa eu até copiar aqui, fazer uma separação aqui das explicações básicas. Então, beleza, entre essas duas linhas aqui a gente tem o universo das mensagens. Aqui embaixo eu vou começar a criar elementos então do universo do áudio. Inserir objeto, vou criar o primeiro objeto de áudio, que é um objeto chamado OSC_TIL. E vou dar um argumento, aliás, não vou dar argumento nenhum para ele. OSC_TIL.
OSC-TIL, galera, é um oscilador, é um gerador de uma onda sonora senoidal, uma onda pura, uma onda padrão, aquela das aulas de física lá, que vocês usavam para plotar no eixo X os hertz e ver uma onda. É uma onda simples de áudio, que ela tem uma sonoridade. Aliás, aquela onda que a gente escutou antes no teste de áudio MIDI, que eu fiz logo no início, aquele som é o som de uma onda senoidal simples, que é exatamente isso que eu estou colocando aqui. Isso é um sintetizador, ou seja, ele está gerando, ele está sintetizando a partir de dados informáticos, digitais do computador, uma onda sonora que vai ser transformada em onda elétrica primeiro, pela saída da conversão digital do seu computador para analógica, vai passar pelos cabos de áudio, vai chegar nas caixas de som e vai se transformar em onda física. Então, é um sintetizador de áudio, um oscilador. A gente vai falar bastante de síntese logo logo. Vou criar um outro objeto aqui embaixo. Desculpem, os objetos estão só aparecendo porque eu estou usando os atalhos. A partir de agora eu vou usar principalmente os atalhos. Uma coisa que eu não mostrei para vocês. Se eu peço para criar um objeto como aqui e digito uma palavra que não existe, por exemplo, não existe, o objeto não existe. Se eu clicar aqui fora para ele criar, ele não cria. Primeira coisa, ele manda aqui no terminal. Para isso, uma das funcionalidades do terminal é essa. Ver os erros. Então, não existe, ele não pôde criar, couldn't create. Ele dá uma mensagem vermelha lá no terminal para você dizendo que ele não pôde criar esse objeto aqui. Ou seja, ele não encontrou na biblioteca de funções do programa isso aqui que você pediu para ele fazer. Tem diversas funções pré-estabelecidas e a gente tem como criar também essas funções, a gente fala disso mais adiante. Mas tem uma série, um cardápio de funções pré-estabelecidas que eu já mostro para vocês. Então, quando eu crio alguma coisa que não existe, ele fica visualmente diferenciado por essa linha pontilhada e vermelha. Então, quando você abre um patch de Puridata, um programa, e tem caixinhas dessas pontilhadas vermelhas, tem problemas. A coisa não vai funcionar porque tem coisas ali que não estão ok. Então, isso é bastante importante. A gente vai chegar nesses erros algumas vezes. Então, eu vou editar aqui de novo o conteúdo dessa mensagem para uma coisa que existe, que é um outro objeto chamado DAC-TIL. DAC-TIL. Pois bem, esses dois objetos eu vou conectar eles aqui pela saída, então, do OSC-TIL, eu vou conectar ele na... Aliás, deixa eu desligar o áudio. Pronto. Conectei o oscilador no DAC-TIL. O OSC-TIL, como eu falei para vocês, é um oscilador, ele gera uma forma de onda pura na frequência em hertz que a gente pede para ele gerar. Essa frequência em hertz que a gente quer essa onda, a gente utiliza como argumento nesse objeto. Essa noção de argumento a gente vai falar muito, tem vários objetos que aceitam na criação deles argumentos, informações que você inicializa esse objeto com algumas informações que você quer. Eu vou inicializar esse objeto OSC-TIL, se você ver, se eu crio só OSC-TIL, ele funciona já, ele cria o objeto, ele encontra o objeto, mas ele não tem um argumento importante de inicialização que é a frequência que eu quero esse oscilador. A frequência que eu quero esse oscilador para ficar igual àquela lá do início é 440 Hz, que é um Lá musical. Na escala musical é um Lá. Então eu tenho um oscilador gerando uma onda a 440 Hz e estou conectando essa onda, esse gerador de onda, numa saída de áudio. Esse DAC-TIL aqui, que a gente vai ver o tempo inteiro quando a gente está trabalhando com áudio, a tradução dessa sigla DAC-TIL é Digital Analog Converter. Então esse cara aqui, o DAC-TIL, é o que faz a conversão do sinal digital, ou seja, de informações digitais do seu computador, informações numéricas de dígitos do seu computador, para um sinal analógico. Então é Digital Analog Converter, é um conversor de digital para analógico. Isso significa que esse é o objeto que nos dá saída para a nossa placa de som, para a nossa saída de som built-in, a saída das caixas de som do computador, ou para qualquer interface de áudio que a gente esteja usando. Então essa é a maneira que a gente tem de acessar a saída sonora do programa, de mandar informação para as caixas de som propriamente ditas, que é o sinal analógico, né, que a gente escuta nas caixas de som. Detalhe, visualmente falando, os objetos de áudio se diferenciam. Antes da gente escutar isso aqui, eu quero falar um pouco das diferenças práticas da programação dos objetos de áudio. Vocês podem ver que ele se diferencia, por exemplo, do objeto print, que eu vou criar aqui do lado.
Aliás, vou criar um outro objeto, float, por exemplo, que tem entrada e saída. Vocês podem ver que os objetos de mensagem, as entradas e saídas dos objetos de mensagem, do universo das mensagens, são branquinhas. Dentro delas não tem nada, elas são branquinhas. E os cabos das mensagens que ligam os objetos de mensagem são esses cabos. São cabos fininhos. Reparem na diferença que existe entre esse cabo aqui, que está conectando objetos do plano das mensagens, para esse cabo aqui, ó, que é o cabo de áudio dentro do Puridata. Então, visualmente, o cabo de áudio é diferente do cabo das mensagens. Então, tem o universo das mensagens e o universo do áudio. Os objetos de áudio trabalham com esses cabos de áudio que representam nossos cabos físicos de áudio. Por isso que eles são mais grossinhos, como esses cabos aqui que a gente usa fisicamente. Da mesma forma, vocês veem que as entradas e saídas dos objetos que processam áudio são essas entradas escurinhas também, mais preenchidas, que nem os cabos de áudio, com esse cinza do cabo de áudio. Então, diferencia visualmente as conexões pretinhas em relação às conexões branquinhas do plano das mensagens, e a grossura do cabo também é diferente. Por que a gente não está escutando essa onda sonora de 440 Hz que eu pedi para ele criar? Porque o Puridata processa o áudio através de um mecanismo que é ligado através dessa caixinha que está aqui no terminal, chamada DSP. DSP é um mecanismo, a engrenagem, digamos assim, de processamento de áudio propriamente dito do Puridata. Você trabalha normalmente com as mensagens sem precisar ouvir nada. As mensagens funcionam sob demanda, você cria, liga, etc. Elas trabalham o tempo inteiro. Já os objetos de áudio, o mecanismo de processamento de áudio do PD tem que estar ligado. E por que você pode ligar e desligar? Justamente porque às vezes você quer estar só criando a sua programação sem estar ouvindo o barulho da coisa, sem estar processando o áudio, inclusive em termos de processamento. Você não quer que o processamento de áudio esteja ligado agora, quer concentrar no processamento de mensagens. Então você pode optar por desligar isso que a gente chama de DSP. DSP por quê? Porque é Digital Signal Processing, ou seja, processamento de sinal digital. Sinal digital é justamente essa representação virtual, essa representação digital dos sinais analógicos. Então a gente liga e desliga como se eu ligasse e desligasse a minha interface de som, minha mesa de som, minhas caixas de som. A gente pode optar por desligar elas, ou pode optar por ligar elas para ouvir o conteúdo do que a gente está fazendo. Então, eu vou ligar o DSP. Tem várias maneiras de você ligar o mecanismo de DSP. A gente precisa ligar e desligar esse mecanismo toda hora. Uma dessas maneiras é clicando aqui na caixinha verde. Então, se eu ligo, a gente já passa a escutar o processamento que está sendo realizado aqui nessa parte do programa, só nesses dois objetos. Esse objeto aqui está gerando a onda senoidal, está mandando para os dois canais de saída da minha placa de som para as caixas de som. Reparem, se eu desconectar o cabo da direita, a gente fica só com a caixa esquerda funcionando. Se eu desconectar o outro cabo, a gente não escuta nada. Se eu conecto só o cabo da direita, a gente ouve só a caixa da direita. Então é uma representação aqui visual do DAC-TIL das saídas da sua placa de som. Essa placa de som especificamente que eu estou usando tem 4 saídas. A gente está usando só 2, que é o DAC-TIL, por pré-definição ele vem com 2 saídas. Mas a gente pode dar como argumento para eles números para saídas. Por exemplo, 1, 2, ele fica igual como estava. Se eu colocar 3 e 4, ele cria 4 entradinhas nesse objeto que me dão acesso às 4 saídas específicas da minha placa de som. Mas deixa eu apagar esses argumentos para a gente trabalhar só com a saída estéreo, porque a gente tem aqui só 2 caixas, está só com 2 saídas, 2 canais. Então beleza, eu vou conectar aqui de novo. E a gente está ouvindo. Aí, então, justamente, o DSP está ligado. Eu quero parar de ouvir o barulho, eu quero me concentrar na minha programação, não quero essa zoada no meu ouvido. Ou eu venho aqui e desmarco, ou eu venho aqui em mídia e marco aqui desligado, DSP desligado ou ligado, também é outra maneira. E aqui você também vê o atalho para fazer esse procedimento, que é Ctrl ou Command ponto e Ctrl Command barra. Então, Ctrl ponto ou Command ponto desliga o som pelo atalho. Vocês podem ver que o DSP lá, a caixinha do DSP foi desmarcada. Se eu aperto Ctrl ou Command barra, barra
slash mesmo, barra, não barra de espaço, barra, ele liga o áudio automaticamente. Então, do plano dos atalhos que a gente vai precisar se familiarizar, esse é outro atalho importante. Então a gente tem o atalho para ligar e desligar o áudio, para mudar de modo e para modo de edição e execução, e atalhos para criar os elementos gráficos. São os principais atalhos que a gente precisa se familiarizar. Beleza, galera. Outra coisa importante do universo mais geral da edição dos patches. A edição dos patches funciona como um editor visual qualquer, um editor de texto qualquer, no seguinte sentido. Você pode selecionar essas coisas aqui e apertar os atalhos convencionais clássicos, Ctrl+C, Ctrl+V, ele copia e cola o elemento. Então você pode copiar partes da programação e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente usa o tempo inteiro em todos os editores de texto, de imagem, de qualquer coisa. Isso funciona. Vocês vão ver que isso funciona, inclusive, porque eu vou mudar essa frequência desse outro oscilador para 550 e vou colocar os dois a funcionar ao mesmo tempo. Quando eu ligar o áudio, o DSP, aqui em cima, os dois objetos vão estar falando. Então a gente já tem duas frequências sendo geradas agora, uma frequência em 440 Hz e uma em 550 Hz. Então a gente pode, óbvio, deletar elementos, pode também duplicar com Ctrl+D para duplicar. A gente pode criar Ctrl+D, vir aqui, duplicou. Posso selecionar isso aqui de novo. Peraí, deixa eu dar um Ctrl+Z aqui. Selecionei, dupliquei, arrastei, selecionei, dupliquei e assim por diante. Então esse é um padrão de edição também visual que facilita muito a criação de vários elementos quando você está trabalhando com uma programação mais complexa. Então deixa eu colocar aqui algumas informações também sobre isso que eu estou fazendo agora. Essa definição dos dois universos básicos do PD. Selecionar essas coisas todas aqui. Vou colocar aqui universo 1 mensagens. Aliás, deixa eu botar mais um elemento de comentário aqui. Aliás, deixa assim, universo mensagens. Isso aqui vem tudo para baixo. Funcionam o tempo todo, sob demanda. Já vou explicar isso aqui que eu estou escrevendo, galera, para vocês entenderem por que eu fiz esse comentário. Opa. Ah, sim. Outra coisa extremamente importante. Vocês podem achar, então se funciona Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+D, funciona também o Ctrl+Z para você voltar atrás. Funciona. Mas de uma maneira muito particular que vocês precisam estar muito atentos. Ele só tem uma memória, um passo atrás. Então se eu pego isso aqui, mexo aqui para o lado e aperto Ctrl+Z, ele volta. Agora se eu pegar isso aqui, mexer aqui para o lado e mexer aqui para baixo, ele vai voltar para a posição anterior. E se eu apertar Ctrl+Z de novo, não acontece mais nada. Então ele só tem uma memória de edição. Isso é muito importante, porque vocês precisam, nesse sentido, estar salvando o trabalho de vocês, né, à medida que você vai desenvolvendo, porque senão você pode chegar em algum momento, dar um pau, como a gente chama, um bug, quebrar o PD, como a gente chama, fechar o programa. Se você não salvou, sinto muito, perdeu. Então você precisa ter essa rotina de estar trabalhando e salvando. Inclusive, eu vou fazer isso agora, porque eu já estou aqui criando elementos há um tempão e não salvei até agora. Então se desse algum problema, eu perderia todo esse trabalho. Como é que você salva arquivos do PD? Você vem aqui, arquivo, salvar como, ou salvar, no caso aqui como eu não tenho, como ele ainda é um untitled, eu vou botar salvar como. Beleza, ele cria uma janela normal de salvar arquivos. Eu vou vir aqui no meu desktop e vou criar, sei lá, vai ser PD underline básico, o nome desse patch. Uma coisa importantíssima, detalhes muito pequenos que são muito importantes para o Puridata. Quando você está trabalhando com nome de patches ou nomes de arquivos para utilizar, arquivos de som, arquivo de vídeo, qualquer nome de arquivo ou dos próprios patches do Puridata, jamais utilizem espaço nos nomes. Jamais, lembrem disso, jamais utilizem espaço
barra de espaço no nome das coisas. Não sei o que, espaço, blá blá, PD, espaço básico. Nunca. Sempre utilizem traço, underline, qualquer coisa que mantenha tudo grudado como se fosse uma palavra só. Isso é muito importante, a gente vai ver na prática depois aonde que isso se torna um problema. Por exemplo, quando você quer abrir um arquivo, ele tem espaços, o PD não encontra. Ou se você cria um patch com espaços, você vai ter problemas para se referir a esse patch. Então, lembrem disso, uma informação bem simples, básica, mas que é muito importante. Sempre criem as coisas utilizando underline, por exemplo. Eu, por definição, sempre utilizo underline. Então, beleza, criei, salvei, vocês veem, ó, ele cria automaticamente aqui, enfim, quando eu botei salvar, criou aqui no meu desktop um arquivo chamado pdbásico.pd. Então, arquivos.pd são os arquivos de Puridata, são patches de Puridata, é o formato de arquivos gerados pelo Puridata. Uma coisa bem interessante que é importante mostrar agora, logo no início para vocês, esse programa que eu criei aqui com todos esses elementos, se eu for aqui no meu PD básico, clicar com o botão direito e pedir as informações dele, para a gente ver o tamanho desse arquivo, vocês vão ver que ele tem 905 bytes. Isso não é nem 1 kbyte, ou seja, isso é ridiculamente leve, extremamente, esdrúxulamente leve. Arquivos de Puridata, patches de Puridata são muito leves, então você manda com muita facilidade por e-mail, pela internet, coisas do tipo. São arquivos, em geral, muito leves. Eles se tornam mais pesados, na verdade, quando você tem arquivos de áudio junto com ele, arquivos de vídeo. Aí ele pesa por conta dos arquivos de áudio e de vídeo, não por conta dos patches de PD. Beleza. Tendo visto isso, por que eles são arquivos extremamente leves? Porque os arquivos de Puridata nada mais são... Isso aqui, tudo que a gente está vendo aqui dentro, ele nada mais é do que isso aqui, galera. Se eu abrir o arquivo do Puridata num editor de texto normal, aqui está todo esse código que eu criei no Puridata descrito de outra maneira, descrito como um arquivo TXT, por exemplo, comum lá, um arquivo doc, enfim, qualquer coisa. Então aqui tem uma descrição dos elementos que estão na tela do Puridata. O Puridata, ele funciona muito bem, de uma maneira muito leve, processa áudio em tempo real, processa vídeo em tempo real, porque esses objetos que eu estava falando para vocês, por exemplo, OSCTIL, print, todos os objetos, essas funções que eu me referi no início, que são as nossas máquinas de lavar, máquinas de fazer qualquer coisa, já estão, como a gente chama na linguagem de programação, pré-compiladas. São programas, cada um desses objetos aqui, o OSCTIL, o print, o DACTIL, são programas já prontos, criados numa linguagem chamada C, linguagem de programação clássica chamada C, que está na base de muitos sistemas operacionais, de vários programas que a gente usa, muitos programas são criados em C. Então, o Puridata, na verdade, ele é só uma maneira de você ordenar visualmente esses microprogramas criados na linguagem C, que já estão prontos. Por isso que o peso da programação está dentro desses objetos aí, e eles estão pré-compilados, prontos. Então, a gente não precisa reprogramar essas coisas e elas funcionam já de uma maneira muito leve. De novo, então, um patch do Puridata, ele só descreve nessa linguagem aqui, nessa linguagem textual, quais são os objetos, ou seja, quais são esses programas pré-compilados que você está utilizando e como eles estão conectados, quais são as mensagens que estão alimentando ele e tudo mais. Tudo isso está descrito aqui, vocês veem. A primeira mensagem que tem aqui diz Canvas. Canvas é o tamanho da tela gráfica do meu patch lá, o tamanho dessa tela aqui, ó. Então, esse tamanho da tela aqui já está descrito no primeiro elemento dessa descrição textual. Depois já tem o primeiro objeto que eu criei, objeto print, na posição específica, depois as mensagens que eu criei, curso TLCA, Olá Mundo, etc. Tudo que eu for criando, ele vai, na verdade eu estou gerando essas mensagens de texto aqui, que dizem para o Puridata quais são os elementos que eu tenho lá dentro daquela janela. Então, isso aqui explica por que os patches são tão leves. Porque eles não fazem, o patch em si não faz nenhum processamento por conta própria. Quem faz o processamento das coisas, quem trabalha no Puridata, são os objetos que já estão previamente compilados, já estão prontos. Então, o Puridata só é essa descrição de quais objetos a gente está utilizando e de quais mensagens a gente usa para interagir com esses objetos. Então, são textos. Inclusive, a gente consegue, uma vez conhecendo essa sintaxe textual, a gente consegue criar patches do Puridata usando essa linguagem aqui. A gente pode aprender a utilizar essa linguagem e criar os patches sem precisar
manipular o próprio ambiente gráfico do Puridata. Então, isso é uma coisa que a gente não vai fazer, porque o ambiente gráfico é muito mais fácil para isso que ele foi criado, mas é possível você utilizar essa linguagem aqui para criar patches do Puridata também. Além disso, isso é legal da gente utilizar para criar patches dinamicamente, como a gente chama. A gente pode criar um script de computação que cria programas em Puridata, porque uma vez que você conhece essa linguagem aqui, você pode criar programas que geram esses textos aí, esses conteúdos, que por sua vez são programas em Puridata. Então é uma maneira de você entrar num nível um pouco mais obscuro do PD, do que a gente chama de Dynamic Patching, de programação de Puridata dinâmica, para criar patches dinamicamente, mas isso é outro assunto. Beleza, programas de Puridata são arquivos de texto por base, que descrevem quais são os elementos que a gente está utilizando aqui no ambiente gráfico virtual do Puridata. Voltar para cá, para seguir essa documentação aqui que eu estava fazendo, e vou colocar aqui embaixo Universo 2, sinais de áudio digital. O Universo 2, o universo dos sinais de áudio digital, eles não funcionam o tempo todo, como as mensagens. Eu já vou mostrar para vocês isso na prática. Eles só funcionam com o DSP ligado. DSP, vocês lembram que eu acabei de falar para vocês, Digital Signal Processing, processamento de sinal digital. É a engrenagem, é o motor de áudio do PD. Todos esses objetos desse universo do sinal de áudio digital só funcionam com o DSP ligado. Isso é fundamental. Por que isso, galera? Bom, reparem, eu escrevi aqui, Universo 1, mensagens funcionam o tempo todo sob demanda. Sob demanda significa o quê? Que na medida que você pede para o evento acontecer, deixa eu limpar aqui minha tela, se eu mando o objeto print e imprimir a mensagem curso TLCA, cliquei, ele imprime, ou seja, ele obedece ao seu comando sob demanda. Quando você pede para ele fazer uma coisa, imprima, ele faz. E ele está sempre disponível para fazer isso. Então ele funciona o tempo todo. As mensagens funcionam o tempo todo. Você não precisa ligar e desligar nada. O PD está sempre trabalhando com as mensagens que trabalham sob demanda. Quando você clica e pede, interage, pede para ele fazer alguma coisa. Então, as mensagens só agem se você ordenar explicitamente para elas agirem. Já os objetos de áudio, eles funcionam o tempo inteiro quando o DSP está ligado. Se você está com o DSP desligado, ele não está funcionando, mas se você ligar o DSP, nesse caso, mesmo que eu, por exemplo, desligue esses cabos aqui e a gente não esteja ouvindo nada, esses objetos aqui de áudio, esses dois objetos aqui, todos os objetos de áudio que têm essas saídas diferenciadas, em que em geral são seguidos no nome deles pelo TIL, é outro elemento identificador dos objetos de áudio. A terminação do nome do objeto com TIL, OSCI TIL, DAC TIL, multiplicação TIL, a gente vai fazer um monte de objetos com TIL no final, são os objetos que identificam esse sinal gráfico do TIL, no PD representa visualmente o sinal de áudio. Então esses objetos sempre estão terminados em TIL. Esses objetos, como eu estava falando para vocês, mesmo que a gente não esteja escutando o resultado deles sonoramente, se eu estou com o DSP ligado, eles estão trabalhando, processando dados numéricos a uma taxa de processamento de informação, que o Cristiano já vai falar disso, que é o que a gente chama de sample rate, gigantesca. Nesse caso, por pré-definição, eu utilizo uma taxa de sample rate, que talvez vocês que já trabalham com áudio já tenham ouvido falar, de 44.100, que é a taxa de sample rate de conversão de áudio digital de CD, padrão de compact disc de CD. Tem outras taxas que a gente chama de sample rate de 48.000, 96.000 Hz, etc. Cristiano vai falar dessa definição de sample rate para vocês, de áudio digital. Por exemplo, eu estou trabalhando em 44.100 Hz. Isso significa que cada um desses dois objetos aqui está calculando a cada segundo que passa 44.100 números. 44.000 números que definem o áudio que está contido dentro de um segundo. Então, quando o Cristiano falar agora da definição de áudio digital na prática, vocês vão entender que dentro de um segundo tem justamente 44.100 informações numéricas que descrevem o conteúdo de áudio dentro de um segundo. Então, eles estão funcionando o tempo inteiro numa velocidade gigantesca. Por isso que você, em algum momento, mesmo que você não esteja ouvindo áudio, você quer desligar o DSP, porque se você está trabalhando, por exemplo, com vídeo
e não quer, por exemplo, não está trabalhando com áudio, você precisa dedicar o processamento, a capacidade de processamento do seu computador para o trabalho com imagem ou com vídeo. Então você desliga o DSP justamente porque esses objetos aqui, mesmo que eles não estejam falando no nosso ouvido, eles estão trabalhando. Você não está vendo, mas eles estão trabalhando numa taxa extremamente acelerada de processamento. Então eles consomem processamento, os objetos de áudio consomem mais processamento que os objetos do universo das mensagens. Então eles estão funcionando o tempo todo. Para provar que eles estão funcionando, mesmo que a gente não esteja ouvindo, eu vou ligar de novo o cabo. O DSP está ligado, assim que eu conecto o cabo, sai o som. Então isso significa que eles estavam ali trabalhando, a gente só não está ouvindo. Agora eu vou, só para finalizar essa apresentação básica aqui dos objetos de áudio, vou criar um outro objeto aqui no meio, que é uma multiplicação. Eu vou fazer uma operação matemática, que é uma multiplicação, que tem os sinais clássicos, asterisco para multiplicação, barra para divisão, menos e mais, óbvio, é o menos e mais. Então, multiplicação de sinal. A gente pode trabalhar com multiplicação normal de mensagens, de números, mas também pode fazer multiplicação de sinal. A gente vai depois aprofundando essa explicação. Vou ligar essa o OSC-TIL aqui nessa multiplicação e vou depois ligar na saída para as caixas, na saída esquerda e na saída direita. Se eu criar essa multiplicação aqui e multiplicar por 1, significa que eu tenho uma multiplicação que está mantendo aquilo que está chegando. Eu estou multiplicando aqueles números que estão saindo. Deixa eu desligar um pouquinho o áudio. Aliás, deixa eu ligar o áudio. Vou botar uma caixa de número aqui. Aliás, caixa de número não. Mensagens 1 e 0. Reparem, galera, que agora eu tenho uma maneira de ligar e desligar o áudio sem ligar e desligar o DSP. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é pegar a saída desse oscilador aqui e essa multiplicação eu estou multiplicando ou por 1, que mantém o sinal tal qual, como ele é, ou multiplicando por 0, que significa que eu estou apagando ele, tirando o volume dele, a amplitude desse sinal. Então, multiplicações, essas operações de sinal, a gente está fazendo uma transformação, uma modificação na amplitude do sinal. Então, a gente tem um sinal que está normal em 1, né, volume 1, 100%, e eu diminuo isso para 0. Ou então eu crio uma caixa de números aqui do lado, vou colocar aqui 1, e vou gradualmente baixar o número, baixar o volume até o volume 0. Todos esses 3 objetos aqui de áudio estão processando 44.100 informações numéricas por segundo, que é justamente o que sai aqui por esses cabos. Aqui no OSC-TIL, nessa saída de áudio, aqui ele está mandando 44.100 números por segundo, que representam 1 segundo de áudio no plano digital. Então esses 3 objetos aqui, eles estão funcionando, mesmo que a gente não esteja ouvindo, porque a gente só não está ouvindo por uma interação da gente com essa estrutura de áudio na qual a gente está baixando o volume. É como se eu chegasse aqui na mesa e baixasse o volume do master, da saída master. O áudio está chegando aqui e poderia estar saindo para as caixas. Eu só estou aqui no meio do caminho cortando o fluxo, fazendo um controle de amplitude. Então, a gente é capaz de ligar e desligar o áudio sem precisar ligar e desligar o DSP. Então, beleza. Reparem, esse objeto aqui, mesmo ele sendo um objeto de áudio, de processamento de áudio, com entrada de áudio e tudo mais, ele tem outras entradas, outra entrada, nesse caso só uma, que aceita mensagens, que é justamente essa mensagem numérica, porque isso aqui, o 1 e o 0, não são sinais de áudio, são mensagens. Então os objetos de áudio não só trabalham com áudio, com sinais de áudio, eles também trabalham com mensagens de maneiras específicas para cada objeto. Então a gente vai, cada vez que a gente for ver um objeto específico, a gente vê como esse objeto funciona. O objeto OSC trabalha também com caixas de números e eu já mostro para vocês. Por que eu estou multiplicando entre 0 e 1 aqui? Cristiano vai aprofundar mais essas coisas falando de áudio na prática com vocês daqui a pouco, mas por que eu estou multiplicando ou por 0 ou por 1? Porque o Puridata tem uma definição, um acordo, digamos assim, pré-determinado no Puridata, que a amplitude máxima do áudio, o máximo de volume do áudio, é representado pelo número 1. E o volume mínimo é representado pelo volume número 0. Então, entre 0 e 1 está toda a informação de amplitude que a gente pode falar
assim, na quantidade, no volume do áudio, na amplitude do áudio, ela vai sempre de 0 a 1. Sem distorcer. Sem distorcer. A gente pode botar, por exemplo, multiplicar aqui por 2, por 3, por 4. Vou fazer isso? Não vou fazer isso. Vou fazer isso porque eu tô com pena das caixas. Mas assim, se você multiplica por amplitudes maiores do que 1, que é o limite da saída, ele segue saindo o áudio, mas ele começa a distorcer. Então, por exemplo, se eu tenho duas sequências de objetos dessa daqui... Você começa a botar a sua caixa em risco, né? Até certo ponto, porque a sua placa de som, ela só consegue reproduzir dentro de um espectro específico para mandar. Vai distorcer o áudio digitalmente, mas não vai aumentar, não vai duplicar o ganho que está saindo pelo seu cabo de áudio. Porque o ganho que o seu cabo de áudio manda é sempre o mesmo da placa de som. Mas se a caixa está muito alta... Você pode tomar um susto, né? As partes mais agudas... Pode dar um clique específico que vai ferrar seu Twitter e tal. Um volume muito rápido, clicar no 1 e pá! Mas não é porque, por exemplo, quando eu duplico digitalmente a amplitude por 2, por 3, multiplico por 4, por 5, não significa que eu estou aumentando a saída analógica por 2, por 3, por 4 ou por 5. O limite físico da saída da sua placa de som é sempre o mesmo. O que pode acontecer é justamente cliques, frequências indesejadas, coisas assim, que se o volume tiver das caixas muito alto, pode prejudicar seu alto-falante. Mas, teoricamente, está sempre tudo dentro do mesmo limite físico da saída da sua saída de som do computador, da saída da placa, etc. Então, isso aqui é uma multiplicação do sinal digital, não uma multiplicação do áudio físico, que só pode ser feita, óbvio, com amplificadores de sinal analógico, que é o que é capaz de fato, aumentar esse sinal analógico. Lembrem disso, a amplitude vai de 0 a 1. Daqui a pouco o Cristiano vai falar da representação de sinal digital, que vai de -1 a 1, mas é outro assunto que ele vai falar. O OSC-TIL, então, está gerando uma frequência de 440. Com essa caixa de números que eu liguei aqui em cima, eu posso modificar a frequência dessa onda que a gente está gerando para a frequência que a gente quiser. Por exemplo, olha o gravizão, 49 Hz. Então a gente pode manipular essa frequência interagindo com a programação funcionando. Então eu posso vir aqui em tempo real. Já temos um instrumento musical aí, um theremin. Finjam que eu tenho um sensor de altitude aqui na minha mão, que nem um theremin. Então a gente já tem como interagir ao vivo com o áudio que está sendo gerado por esse sintetizador básico que a gente criou, que nada mais é que um oscilador simples com um controle de amplitude aqui embaixo. Então aqui já tem os elementos básicos de um sintetizador. Por enquanto era só isso, galera.